Efésios capítulo 6. Os queridos que estão em casa, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 10 em diante: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa noite tão linda de adoração. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Não temos dúvidas, Senhor, que o teu Espírito está neste lugar. Não temos dúvidas que o Senhor opera neste lugar, porque o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha iluminar a mente de cada um dos meus irmãos que estão aqui, e aqueles que estão em casa, que enfrentam lutas espirituais, que enfrentam ou estão enfrentando o dia mau, para que o Senhor Deus opere, trazendo libertação, restauração, renovo para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. O verso de número 13 de Efésios capítulo 6 é terminante, é categórico, é uma palavra absoluta, imperativa, de que eu e você podemos ou estamos enfrentando um dia mau. O dia mau é diferente de um dia ruim. O dia ruim nós enfrentamos e nós sabemos a natureza dele, porque faz parte da vicissitude da vida, dos problemas da vida. Todos nós temos dias difíceis, dias ruins. Mas o dia mau é aquele dia em que você percebe claramente de que, por mais que você faça, envide, se esforce para resolver os problemas, você percebe que você não consegue, e um estado de impotência enche você. E nesse momento, você se angustia. Nesse momento, você começa a sentir-se inseguro. As dúvidas vêm sobre você. As incertezas nos assombram. E eu quero dizer que isto é muito humano quando passamos.
quando enfrentamos. Paulo está falando aqui de um dia mau, um dia em que as forças do mal se levantam ou se levantaram para atacar a igreja. Ele está aprisionado. Ele está aprisionado em Roma e ele sabe que a igreja de Éfeso está vivendo um tempo de luta espiritual na casa, luta espiritual entre os familiares, lutas espirituais com relação à unidade da igreja, porque a gente pode perceber isso no capítulo 4, no capítulo 5 a gente pode observar Paulo instruindo sobre a relação marido e mulher, Paulo falando sobre a relação filhos e pais e filhos, e ele está dizendo tudo isso por causa de um aspecto, de que as pessoas, os membros dessa igreja estavam enfrentando lutas grandiosas, enfrentamentos espirituais. O Dr. John Stott diz que esse texto não está se referindo especificamente a 24 horas. O dia mau que o texto está dizendo não está se referindo a algumas horas do dia em que nós estamos enfrentando uma luta grandiosa, um levante do inferno contra as nossas vidas. O Dr. John Stott diz que nós estamos enfrentando esse dia mau. Ele pode ser um tempo, uma duração de um tempo que vai além de 24 horas, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser anos de grande enfrentamento. E a tradução para o dia mau significa um dia de pressão especial. Eu posso dizer para vocês que nesses dias eu estou convencido de que eu estou enfrentando um dia mau. E provavelmente você, meu irmão, minha irmã que está aqui, também esteja enfrentando um dia mau, um dia de pressão, um dia de luta, um dia em que você sente que as coisas estão indo de mal a pior. É interessante porque quando Paulo fala a respeito desse dia mau, ele aponta claramente que ele está tendo a percepção, o discernimento de que há um levante do inferno contra a sua vida, e ele aponta de maneira enfática de que o que está acontecendo com os irmãos de Éfeso é obra de Satanás. Por isso, no verso de número 11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra contra as ciladas do diabo, a palavra cilada vem do grego metodeia, que significa método, estratégia. E não esqueça de que Paulo está aqui dizendo de que ele não está falando do mundo ordinário, ele lança essa luta, essa batalha para o mundo extraordinário, para o mundo sobrenatural. E ele diz que este ser, o diabo, ele usa toda a sua estratégia para destruir, para minar, para fazer com que a igreja drene, para que a igreja seja esgarçada, para que os irmãos comecem a sangrar mesmo diante da luta. E ele fala claramente de que Satanás, o diabo, ele é muito bem organizado. Ele tem uma organização, e Paulo diz claramente como é essa organização no verso de número 12. Ele diz assim: porque nossa luta não é contra carne e sangue, sangue e a carne. O que Paulo está dizendo é de que a nossa luta
luta, esse enfrentamento que você tem, meu irmão e minha irmã, não é com seu cônjuge, não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é, meu irmão, minha irmã, com seu filho, com a sua filha, não é com seu irmão de fraternidade, o seu irmão na fé, não é com uma pessoa que se levantou contra você e você agora está num profundo litígio com ele. Não, você não está lutando com pessoas, e a despeito disso é que vem Paulo trazer, elucidar a mente e o coração da igreja de Éfeso, dizendo: esta luta é contra os principados e potestades. E aí ele vai falando dessa organização maligna. Ele diz: sim, contra os principados e potestades. Então nós estamos lutando numa outra dimensão, num outro enfrentamento. Sim, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Sim, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não estou falando aqui de espírito territorial, eu não estou falando aqui que existe um espírito objetivando num lugar, num espaço, numa igreja ou em qualquer outro lugar, que estabeleceu ali o seu status quo. Não, o que eu estou dizendo é que há um arquétipo, há uma organização muito bem elaborada de demônios que querem destruir e minar a sua vida, minar o seu relacionamento conjugal, minar a sua família, fazer com que você seja completamente destruído enquanto família, fazendo com que a própria igreja seja minada, seja dividida, seja faccionada por essas forças espirituais do mal. É isso que Paulo está dizendo. A luta que você trava, a batalha que você tem com seu cônjuge, a luta que você trava com questões financeiras, que parece que cada vez mais você vai para o abismo, a luta que você trava com o seu filho que está distante, da sua filha que se afastou de Deus, a luta que você trava com alguém da igreja, que de alguma forma você perdeu o relacionamento com essa gente, com esses queridos. Esta luta, ela tem contornos de lutas espirituais quando a gente não consegue resolver. E aí então, Paulo ele é enfático. Ele é enfático porque no verso 11 e no verso de número 13, ele dá uma ênfase aqui. Ele diz no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí no verso 13 ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Por que Paulo falou isso? É lógico que Paulo estava aprisionado, ele estava entre algemas, porque o próprio texto, o próprio livro de Éfeso nos mostra isso aos Efésios, quando ele fala que ele era prisioneiro em cadeias, quando ele diz que ele era prisioneiro de Cristo. Paulo está ali mostrando e falando para a igreja que ele estava aprisionado, e do lado dele com certeza tinha um guarda pretoriano, e ele viu a armadura do guarda pretoriano, e ele então faz uma analogia, ele então faz um comparativo, fazendo com que aqueles elementos que são empíricos, perceptíveis, físicos, evidenciassem exatamente elementos espirituais. Então ele pega a armadura do guarda pretoriano e ele faz uma correlação com o embate com as forças do mal e a aplicação de cada uma dessas peças. E ele começa fazendo isso a partir do versículo 14. Observe o versículo 14. O que ele está dizendo aqui é: se você quer resistir no dia mau, se você quer resistir às lutas espirituais que se levantam contra a sua vida,
Porque é possível que alguém que veio aqui hoje esteja enfrentando essa luta, mas muito mais do que isso, quando a palavra de Deus nos chama para isso, de maneira profética, é porque também já está nos apontando que é possível que passemos por isso. E ao passarmos por isso, no dia mau, como nós devemos proceder? Como que a gente pode resistir ao dia mau? E ele começa dizendo assim: estai, pois, então firme, meus irmãos, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui ele apresenta no versículo 14 duas peças. A primeira é o cinto, é o cinturão que o guarda pretoriano tinha para sustentar a armadura. Então o cinto é a base de sustentação de toda a armadura do guarda pretoriano. E ele diz que esse cinto é o cinto da verdade, é o cinturão da verdade, que envolve completamente o guarda, o soldado. Sabe, irmãos, eu penso que aqui nós temos algo importante na nossa trajetória. Paulo diz que nós não podemos viver sob as sombras das mentiras e das maledicências da vida, dos enganos. Quando o Senhor Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44, dizendo sobre a natureza de Satanás, e a natureza dele é uma natureza mentirosa, porque ele é o pai da mentira. Ele está aqui, Jesus está apontando que todas as vezes que nós vivemos uma vida de mentira, de engano, de sofismas, de alguma maneira nós estamos abrindo brecha para vivermos uma vida tendenciosa à malignidade. Eu não estou dizendo que o inimigo tem poder de penetrar a sua vida. Você que é lavado pelo sangue do Cordeiro, você que é do Senhor Jesus Cristo, você que já recebeu Cristo como seu único suficiente Salvador, você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, o inimigo não tem poder de entrar na sua vida, de penetrar a sua vida e nem de possuir sua vida, porque você foi lavado pelo sangue do Senhor. E aí a Bíblia é categórica em dizer, lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Mas nós podemos dar brecha para que uma opressão gere em nós comportamentos que não são adequados à luz da Bíblia. E uma das questões, e uma das coisas é a mentira, é a fofoca. Tem gente que não consegue viver a vida sem falar da vida do outro. Quando alguém vem falar para você de alguém, você pode ter certeza que essa pessoa que falou de alguém para você, vai falar de você também para alguém. Tem gente que não consegue. Tem gente que parece que baba uma espécie de ácido cheio de maledicência. Ele precisa disso, ele se nutre disso, ele vive disso. Ele não consegue viver sem algum tipo de páginas de fofocas que acontecem, seja na casa, seja fora da casa, seja na igreja. Irmãos, eu quero fazer aqui um desafio. Quem aqui quer caminhar comigo nesse desafio? Eu vou dar o desafio. Durante 10 dias, você vai ficar sem falar de alguém durante 10 dias. Quem aqui vai ficar 10 dias sem falar mal de alguém? Levanta a mão. Olha aí, pouquíssimos. Porque a luta é grande. A luta é grande. A batalha é grandiosa. E agora com a internet, mais ainda. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
se você não se revestir da couraça, ou melhor, do cinturão da verdade, você pode ser susceptível a um ataque, um levante do inferno, e talvez a batalha espiritual que você esteja enfrentando, a luta que você está travando, é porque ainda você não abriu o porão da sua existência, arrancou dentro de você tudo aquilo que está escondido, que é terrível, que é algo que você luta, que você batalha e que você nunca falou, que você nunca disse, mas você vive nos antros da caminhada sem dizer a ninguém a mentira e a farsa que você anda. Talvez você esteja aqui hoje, mas ontem, sábado ou sexta-feira, você estava numa boate fazendo orgias. E veio hoje para amenizar a luta que você está travando. Talvez você esteja aqui hoje, no culto, mas na semana a sua boca foi destruidora sobre a vida de alguém. E você não percebe que essa armadura, que era para ser revestida de toda, apenas está faltando uma parte, uma peça, o cinturão. Queridos irmãos, Jesus disse assim, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as pessoas que têm se levantado contra a sua vida, todos os levantes do inferno que têm dito, têm feito contra a sua vida, pessoas no seu trabalho, pessoas que muitas vezes querem ver a destruição da sua casa, pessoas que estão de fato minando e você está sentindo que você está vivendo um dia mal, pessoas que estão querendo puxar o seu tapete. Preste atenção no que eu vou falar para você. Revista de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus, coloque o cinto da verdade e creia nisso. Eu creio que Jesus é a verdade e essa verdade libertou a minha vida. Portanto, inimigo, você não tem poder sobre a minha vida. Nenhuma mentira, nenhuma palavra mal falada, maldita vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a minha casa e sobre a igreja, porque a igreja tem um Deus que é verdadeiro, poderoso, extraordinário, e esse Deus é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, é o Deus dessa igreja, e portanto, bate em retirada toda a força do mal, em nome de Jesus. Mas diz aqui o texto, vestindo-vos da couraça da justiça. Aí, irmãos, como a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos? Quando o inimigo se levanta em forma de gente, e você aqui sabe quem você, Senhor, é aquele. E a vontade que a gente tem, quando a gente sabe que é aquela pessoa que está se levantando contra a gente, o que a gente tem vontade de fazer? No mínimo pegar um taco de beisebol, dizer, é hoje. Tem uns que dizem assim, Senhor, em nome de Jesus, promove aquele para o céu logo, ou então para outro lugar. A gente tem vontade disso. E eu vou falar uma coisa para você, eu também tenho. Eu quero que você saiba que eu tenho essas vontades. Eu devo ter matado na minha cabeça umas 2.500 pessoas. Ou não, vocês não. Mas a justiça não pertence a nós. Revestir-se da couraça da justiça é saber que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Significa que nós fomos justificados. Significa que o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo, foi para a cruz do Calvário, aplacou a ira de Deus
que era para ser desferida contra nós. O nosso caminho era caminho de morte eterna. A nossa vida era para ser uma vida realmente de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. O nosso caminho era um caminho de morte, o nosso caminho era caminho de carnalidade, o nosso caminho, irmãos, era caminho realmente de viver uma vida longe de Deus. Mas quando Jesus se fez justo por mim e por você, na cruz do Calvário, Ele está dizendo: ei, a justiça é minha, a mim pertence a vingança, a mim pertence todas as coisas, sou eu que estou no controle. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode fazer qualquer coisa contra você, ele pode falar mal de você, ele pode querer depreciar a sua imagem, ele pode arranhar o seu caráter, ele pode querer destruir a sua casa, ele pode fazer qualquer outra coisa, mas saiba de uma coisa: ele não pode ir até onde Deus fala para. Ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Então, todo levante do inferno, todo tipo, todos os atos que não são de justiça, levantado pelo inimigo, saiba de uma coisa: o nosso Deus já estabeleceu os seus atos de justiça. O Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha força, a quem eu vou temer? Você não precisa temer de ninguém, algo que venha contra a sua vida. Você não precisa ficar assustado quando as pessoas se levantam, quando as forças do mal se levantam contra você. Você não precisa pegar em arma, você não precisa pegar num taco de beisebol, você não precisa pegar em qualquer coisa para desferir contra as pessoas ou contra aqueles que levantam-se contra você. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já estabeleceu os seus atos de justiça na sua vida, e a sua vida será uma vida de vitória quando a gente entrega para Deus todas aquelas coisas que têm se levantado contra você no dia mau. No dia mau, o Senhor é conosco, o Senhor é com você, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atividades, nos seus relacionamentos interpessoais. O Senhor Jesus Cristo é com você, e no dia mau nós iremos avançar, nós seremos mais do que vencedores, porque no dia mau o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Mas Ele diz ainda, no verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O calçado do guarda pretoriano era um calçado que tinha pregos debaixo das sandálias. Então, quando eles iam para a batalha e com o seu escudo faziam aquele movimento de defesa e de ataque, eles cravavam os pés no chão firmemente, e eles não retrocediam. Nós precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. A minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo vive em angústia, o mundo vive em tormento, o mundo vive sem referências morais e espirituais. Mas o Senhor nos deu a paz, paz em meio à guerra, paz em meio ao sofrimento, paz em meio às lutas da vida, paz em meio à angústia, paz em meio à depressão, paz em meio a todos os levantes do inferno. No dia mau, nós precisamos sentir a paz de Cristo. No dia mau, nós precisamos descansar em Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Então descanse o seu coração, apazigue o seu coração, apazigue a sua alma, e descanse. Sabe, irmãos, há 2 meses eu tenho enfrentado lutas grandiosas, lutas que eu jamais imaginaria na minha vida enfrentá-las. O que eu tenho pedido de Deus nas minhas orações é: Senhor, que o Teu Evangelho
gere paz no meu coração. Ter paz. Ter paz. Eu não sei como você está. Eu não sei qual é a sua luta, a sua batalha, a sua dificuldade. Mas se você está enfrentando um dia mau, entregue tudo a Deus e tenha paz. Tudo entregarei, tudo entregarei. Este é o cântico do cristão, quando ele está em guerra e em luta. Paz. Paz não é ausência de dificuldades. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de enfrentamento. Paz é quando a gente tem a lucidez de que quando nós estamos enfrentando uma luta, essa luta, ela tem naturezas. E na natureza do dia mau, é o inimigo que quer fazer isso. Meu desejo é que essa igreja viva em paz. Que você viva em paz. E descanse o seu coração. Todas as pessoas que têm paz, geralmente são pessoas que não falam mal da vida do outro. Pessoas angustiadas são pessoas que têm a necessidade de falar. E quando fala, sem estar sendo direcionado pelo Espírito Santo, fala na carne. E tudo que é feito, e que é falado, que é dito, que é sobreposto pela carne, é irracional. O texto continua dizendo, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você já entendeu? O escudo da fé. Paulo está vendo o escudo do guarda pretoriano e ele diz que nós, diante das forças, dos dardos, das setas do inimigo, nós precisamos levantar o escudo da fé. É pela fé. A fé aqui é a fé em Jesus. Não é uma fé simplesmente subjetiva. É uma fé objetiva, é uma fé experimental. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Eu creio que Ele é meu Salvador. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele é o Deus conosco. Eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com vocês. Eu estou com a sua caminhada. Eu estou com a sua família. Eu estou com você no seu enfrentamento que você está tendo. Eu estou com você. E esta fé nos faz vivermos claramente, dizendo de forma categórica: esses dardos, essas setas, esses levantes contra a minha vida, contra a contra a sua casa, contra a igreja, não irá prevalecer e não irá prosperar. Sabe por quê? Porque nessa hora há um escudo, há um levante, há um posicionamento, há uma proteção espiritual, e essa proteção espiritual é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que está conosco. Está conosco. Está conosco. Eu fico imaginando aquela cena, a cena de Eliseu na região de Dotã. Um exército sírio, todas as vezes que o exército de Israel passava por um caminho, eles queriam atacar e não conseguiam. E por que não conseguiam? Porque havia um elemento espiritual acontecendo ali, um escudo estava acontecendo. O rei estava indignado, já não aguentava mais, reuniu seus capitães e disse: alguém está me traindo. E os capitães olhando um para o outro, olhando e tal, aquela coisa toda, e um deles disse: não, Senhor, nós não estamos te traindo, é porque existe na cidade, na região de Dotã, um profeta chamado Eliseu, e ele entra na tua recâmara, no teu quarto,
E o Senhor revela os intentos do teu coração. E ele então comunica ao rei de Israel. Ele diz: ah, é? Então vão lá e traga esse homem. E o exército vai, circunda a cidade, a região de Dotã. E aí, fica imaginando essa cena, aquele discípulo de Eliseu, saindo na porta, esticando os braços, e aí ele dá uma abertura assim, com os olhos ainda cheios de remela, e ele vê no alto um exército enorme. Quando ele vê o exército, ele diz: ai, meu Senhor, estamos perdidos. Tem um exército aí que vai destruir a cidade inteira. Aí o profeta diz: Senhor, tira as escamas, as películas dos olhos do meu servo. E diz a Bíblia que naquele momento, as escamas dos olhos daquele servo saem de cena. E ele começa a observar que o exército não entrava naquele lugar, naquela cidade, porque havia um arco, havia um exército de anjos, de cavaleiros de fogo, todos em volta da cidade, e eles não tinham como entrar, porque havia uma barreira angelical, protegendo a cidade, protegendo o profeta, protegendo as pessoas. É assim que acontece conosco. O que nós estamos precisando é dizer: Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, há um grande exército vindo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a igreja, contra a minha vida. Senhor Deus, o que eu vou fazer? Estou perdido nessa hora. De Senhor Deus, me mostra com olhos espirituais os teus propósitos, e você vai perceber que os anjos do Senhor, a presença santa de Deus, gloriosa, maravilhosa, está em volta de você. É por isso que a sua família não foi destruída, é por isso que o seu lar continua firme, é por isso que você continua ainda firmemente no Senhor Jesus Cristo, é por isso que você não foi atacado, é por isso que você não passou pelos mais profundos prejuízos da vida e tendo um desejo enorme de dar cabo na sua vida e desistindo da sua vida. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor, acampa na sua vida, acampa na sua casa, acampa na sua família, acampa na igreja, e é por isso que o inimigo bate em retirada, é por isso que o inimigo não consegue entrar, não consegue furar a barreira, porque essa barreira é movida pela fé, é firmemente sustentada pela fé em Cristo Jesus. Abra os olhos da igreja presbiteriana de Manaus, Senhor. Abra os olhos das famílias dessa igreja. Abra os olhos, Senhor, porque os campos estão totalmente prontos para serem colhidos, para que essa cidade seja alcançada por Jesus, para que o Amazonas seja alcançado por Jesus. E esta igreja é a igreja presbiteriana de Manaus, a igreja da Amazônia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Somente a Ele toda a honra, toda a glória. O texto continua dizendo: tomai também o capacete da salvação. E aqui eu penso que Paulo está falando de guardar nossa mente. A maior batalha que existe no grande enfrentamento que temos na nossa caminhada é a nossa mente. É a nossa mente. Há muita gente que luta, e a luta está aqui. E muitas vezes não é o que nós falamos, e nem o que nós fazemos, mas é o que nós pensamos. Aqui está a nossa mente. Por isso Paulo disse que nós deveríamos ter nossa mente cativo pela mente de Cristo. A guerra, a derrota, o fracasso, o desistir das coisas, o jogar a toalha, começa aqui. Quando nós sucumbimos aqui na nossa mente, quando nós sucumbimos ao pecado, quando nós sucumbimos à pornografia, quando nós sucumbimos ao adultério, quando nós sucumbimos à prostituição,
quando nós sucumbimos aos vícios, quando nós sucumbimos ao alcoolismo, quando nós sucumbimos às falas mais terríveis que falamos, é porque nós fomos derrotados aqui na mente. Porque tudo começa na mente. E é nessa hora que a gente precisa entender de que se nós queremos viver uma vida de santidade, nós temos que ter uma mente cativa pela mente de Cristo. O nosso pensar tem que ser o pensamento, como diz Tiago, o pensamento lá do alto. Não é um pensamento raso, não é um pensamento da superfície, não é um pensamento da terra, é um pensamento do alto. Adolescentes, jovens, pensem grande, olhando para o alto. Famílias, permaneçam firmes no Senhor, mas com a mente cheia da mente de Deus. Quão inescrutáveis, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33, quão insondáveis e inescrutáveis são os teus caminhos, Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós queremos enfrentar, se nós queremos ter firmeza de propósito, se nós queremos ser quem nós somos, se nós queremos deixar de sermos patinhos feios, se nós achamos e queremos deixar de ficar olhando para o nosso umbigo, cabisbaixo, com a autoestima baixa, sem força, sem ânimo, se nós queremos deixar tudo isso e viver uma vida em plenitude, a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos ter a mente de Cristo na nossa mente. E quando nós temos a mente de Cristo na nossa mente, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso proceder será segundo Cristo. E aí as vitórias virão, o fortalecimento acontecerá, as famílias serão restauradas, vidas começarão a ter mudanças significativas. Nós começaremos de fato a sermos pessoas que não precisam viver como parasitas, tirando a seiva de outras pessoas. Você não precisa viver uma vida de legalismo. Você não precisa viver uma vida sendo despersonalizado por A ou B ou C ou D. Você é filho de Deus. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi regenerado em Cristo Jesus. Você é de Deus. Então viva a vida em plenitude. Olhe a sua vida para frente. Como disse o próprio autor aos Hebreus no capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, quando nós andamos assim, a nossa mente se torna uma mente saudável. E uma mente saudável é uma mente que acredita sempre de que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. O texto sagrado diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Eu não conheço uma pessoa sequer que prevaleceu contra as forças do mal, no dia mau, contra todos os embates do inferno, sem que ele viva pela palavra de Deus, sem que ele experimente a palavra de Deus. Satanás, em Mateus capítulo 4, afrontou o Senhor. O Espírito de Deus levou o Senhor Jesus a um deserto, e durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou. Quando ele sai desse momento, o inimigo está confrontando, e o inimigo o confronta. O inimigo confronta ele com a questão da necessidade física. O inimigo confronta ele com relação à sua psique, às suas emoções, à sua altivez, o seu orgulho. O inimigo confronta ele sobre ele ter todos os poderes da terra, todo mundo aos seus pés. Se tudo isso, Jesus se prostrasse diante dele. E a resposta de Jesus está escrito. Ele usa a palavra.
E ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz: está escrito, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele darás culto. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer o dia mau. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer as intempéries da vida. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer as lutas familiares. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer toda a ardilosidade do inferno. É com a palavra de Deus que nós vamos prevalecer. É com a palavra de Deus que nós seremos claramente posicionados, dizendo: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque esse Deus, Ele é o nosso Deus. Então não há principado, não há potestade, não há anjo, não há profundidade, não há comprimento, não há largura, não há absolutamente nada que pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor de Deus que está em Cristo é o que nos faz caminhar. Por isso, no seu dia mau, resista. Resista, porque você é de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você possa declarar nesse tempo de pressão: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Que seja assim, e meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei quem aqui está enfrentando um dia mau, está enfrentando uma luta espiritual canina. Mas se você está enfrentando uma luta, só levante a sua mão, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pode levantar a mão bem alto. Não vai ser possível colocar aqui. Meus irmãos, 1.800 pessoas estão com a mão levantada. Levante a sua mão. Levantou sua mão? Agora, você vai orar comigo. Você que levantou sua mão, você pode baixar sua mão. E você pode se posicionar aí, dizendo: Senhor, eu quero colocar esta causa agora diante de Ti. E eu quero orar pela sua vida. Eu vou pedir aos meus queridos pastores e presbíteros que já venham se posicionar aqui para a Santa Ceia do Senhor, para me ajudar na imposição de mãos. Por favor, vou pedir para os irmãos, pode ficar aqui mesmo embaixo. Eu vou descer também. Pode ficar de pé, meu querido. Levante mais uma vez a mão para os irmãos perceberem que você deseja oração. Pode levantar a sua mão, porque eles vão impor as mãos sobre você em vários lugares. Irmãos, olhem os nossos irmãos que estão com as mãos levantadas. Agora nós vamos estender as mãos sobre você. Vamos estender as mãos e vamos orar. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, você que levantou a mão. Deus, nós estendemos as mãos como liderança dessa igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Os meus irmãos e minhas irmãs estão enfrentando tempos difíceis. Nós não sabemos qual é a luta espiritual, o enfrentamento que eles estão tendo. Não sabemos, Deus, quantas pessoas estão sendo atacadas, afligidas no mundo espiritual com dardos, setas, flechas, sendo desferidas. Mas Deus, eles estão aqui, e Tu estás aqui. Por isso, Deus, nós oramos agora com imposição de mãos, dizendo: forças do mal, espíritos malignos, forças espirituais do mal nas regiões celestes, Tu não tens poderes contra os eleitos de Deus,
Por isso nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus agora, neste momento, toda ardilosidade, todo dardo, toda seta, todo levante do inferno, neste momento, está desfeito em nome de Jesus. Está desfeito. A vitória é certa. E Senhor, alivia a dor dos teus filhos. Alivia a dor dos teus filhos. Alivia a dor desta igreja. Espírito Santo de Deus, bane, Senhor, põe para fora toda ação do inferno contra essa igreja, contra as famílias dessa igreja. Em nome de Jesus, todo espírito de macumbaria, todo espírito maligno, toda força contrária, todo espírito, Senhor, de divisão, todo espírito de facção, toda obra do inferno contra esta igreja, nós nos levantamos agora em oração, porque a tua palavra diz que a oração é a chave da vitória, e nós cremos agora em nome de Jesus. Bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja libertação, que as casas sejam livres, e que todo espírito maligno, opressor, seja agora banido das nossas vidas, debelados agora, e que essas vidas sintam a presença doce, amável de Jesus. Que seja assim, e nós nos apropriamos desta bênção, apropriamos da palavra de Deus, que fala que é com toda oração e súplica, como está na tua palavra, Senhor. Nós queremos nos armar desta armadura com oração, em nome de Jesus. Amém.